Imaculada Conceição de Maria. Qual o posicionamento da igreja? Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, São João Batista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, sua Imaculada Conceição. Qual o posicionamento da igreja? O que a igreja tem a nos ensinar por meio do seu catecismo? Vamos hoje estudar 4 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Hoje é dia 4 de dezembro, estamos aí no tempo do Advento. Próxima segunda é dia 8, né? Estamos em 2025 e dia 8 é o dia da Imaculada Conceição. Afinal de contas, qual é o posicionamento da igreja sobre esta festa, sobre este título, sobre esta situação proclamada, a Imaculada Conceição de Maria? Nós vamos ver isso agora. Vamos juntos? São sequenciais. O primeiro, parágrafo 490 do Catecismo da Igreja de 1992, do grande Papa São João Paulo II. Para ser a mãe do Salvador, Maria, aspas, foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função, fecha aspas, Lumen Gentium 56. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Confere lá, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28. É importante você conferir. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Parágrafo 491. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, conforme Lucas 1:28, foi redimida desde a concepção. É isto que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamada em 1854 por Pio IX. Aspas. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente. Atenção. Em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Próximo parágrafo 492. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua concepção, Lumen Gentium 56, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime, Lumen Gentium 53. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo, conforme está em Efésios 1:3. Ele a escolheu nele, em Jesus, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor, Efésios 1:4. E o último parágrafo, os padres da tradição oriental, nós somos do Ocidente, os padres da tradição do Oriente chamam a Mãe de Deus de a Toda Santa. Celebram-na como imune de toda mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Lumen Gentium 56. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Essa é a fé da Igreja. É isto que a Igreja nos ensina sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E você percebeu tantas passagens bíblicas para enriquecer este ensinamento da Igreja. Você vê que lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, e isso está na nossa Bíblia, na Bíblia do Protestante, está lá, né? Está escrito isso. E a gente precisa acreditar na palavra de Deus.
Lucas 1, 28, o anjo Gabriel, quando saúda Maria, a saúda como cheia de graça. Ora, falam, sobretudo no meio protestante, que ela é uma pessoa qualquer, pecadora. Isso é um erro absurdo. E em termos de estudo, um absurdo teológico também. Por quê? Ela não é uma pessoa normal, não. Agora, a gente entrou esses dias numa discussão, num documento que a igreja divulgou há poucas semanas atrás, que ela não é a corredentora e nem medianeira de todas as graças, mas isso sempre foi tão claro para o cristão católico. Um só é o redentor do gênero humano, e eu vou ler isso novamente, porque eu acabei, o segundo parágrafo enfatizou isso. E um só é o grande mediador entre o Pai e nós, seres humanos, Jesus Cristo, né? Mas ela também não é uma pessoa como eu sou e como você é, porque eu e você não somos cheios da graça. Ela é cheia da graça. E quem reconhece isso não foi uma autoridade terrestre mundana, foi um arcanjo de Deus. Gabriel saúda esta mulher, que na época era uma menina, como cheia de graça. E aí, 18, 19 séculos depois, o Papa Pio IX vai proclamar de sua cátedra o dogma da Imaculada Conceição, né? E vai dizer que ela, no primeiro instante de sua conceição, né, por singular graça de Deus e em vista, aqui que está a grande sacada, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, olha aqui, ele nos salvou. Este não é o papel de Nossa Senhora, ela é aquela que aponta para o filho dela, bodas de Caná, na Galileia. Façam tudo o que ele vos disser. Isso sempre foi tão claro para a gente, e esse documento do Papa Leão só vem reafirmar isso. Eu não sei por que estão criando tanta confusão. Nossa Senhora não quer ser a corredentora, porque ela aponta para o filho dela. Ela é cooperadora de toda esta obra da salvação que culmina com a morte, com a paixão, morte e ressurreição do filho dela. Ok? Mas essa graça da Imaculada Conceição é em vista dos méritos do seu filho. Ela foi preservada imune de toda mancha do pecado. Então o protestante vai dizer assim, ela era uma pessoa normal, pecadora. Não é isso que a Igreja Católica acredita e professa. Ela foi imune do pecado original pelos méritos daquele que iria nascer dela. E ela foi preservada também durante a sua vida. Porque se ela fosse pecadora, como é que o verbo iria se encarnar nela? Isso é teologicamente impossível de ser entendido. Como é que Deus se encarna no seio de alguém que tem pecado? Isso não é possível. Agora, essa graça de não ter pecado é em vista dos méritos do filho dela. Mas não fale que ela é igual a mim, que ela é igual a você. Ela é cheia de graça. Ela é cumulada de graça, né? E toda esta graça em torno de Maria é em vista dos méritos do seu filho. Toda a bênção que Maria traz é pela graça de Deus. Ó, termina aqui, ó. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Diferente de mim, que peco e tenho que me confessar e peco de novo e tenho que me arrepender, preciso me arrepender para estar em paz com Deus e buscar o sacramento da confissão. Ela, por graça de Deus, note que não é por graça própria dela, mas o mérito aqui é daquele que se encarnou nela, Jesus Cristo, gente, né? Então, pela graça de Deus, do seu próprio Filho, ela permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da sua vida. Esta é a fé da Igreja, é isso que nós vamos celebrar no dia 8, a Imaculada Conceição, o penúltimo dogma proclamado pela Igreja, 1854. Santo Padre, o Papa Pio IX. E aí, em 1950, foi o último dogma proclamado, né? A Assunção de Nossa Senhora. Papa Pio XII, novembro de 1950, que a gente vai deixar. Já comentamos isso em outros vídeos e podemos comentar de novo num vídeo futuro. Tá bom? Que bênção ter Maria por mãe, que graça é ter Nossa Senhora, Mãe de Jesus, como a nossa mãezinha do céu e que ela nos envolva no seu manto sagrado. Tá bom?
Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e nos guarde, e que Nossa Senhora Imaculada Conceição nos cubra com o seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!